Olá pessoal, tudo bem? Para você que está a primeira vez aqui no canal, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer agora a nossa reflexão astrológica para a terceira semana de março, semana de 15 a 21, onde vocês podem ver aqui a formação da fase minguante no dia 16. E dentro dos eventos marcantes da semana, nós temos o ingresso do Sol em Áries, então é realmente uma semana importante porque é aqui que inicia o ano, né? Esse é o ponto de início da roda zodiacal. Lembrando que a nossa roda zodiacal na astrologia ocidental tem tudo a ver com as estações do ano, ela representa exatamente as estações do ano, e esse momento é o momento do início, então é o momento de início do giro da roda, né? E o retorno de Mercúrio ao signo de Peixes, porque ele voltou ao movimento direto. É a terceira vez que Mercúrio vai passar nos graus iniciais aqui de Peixes. Mas vamos analisar aqui dia a dia da semana para vocês entenderem como que a gente tem as influências acontecendo aqui diariamente. Dia 15, nós não temos nenhum novo aspecto sendo formado. Desde da 0, né, até as 23h59, ele carrega ainda as influências do dia 14 no sábado, então nem a Lua vai ter novos aspectos. Mas nós podemos ver aqui a Lua no signo de Sagitário e o Sol em Peixes, então são dois signos mutáveis com uma tendência à oscilação e instabilidade, ele é muito moldável às condições do meio. E a Lua no signo de elemento fogo como Sagitário, ela representa um pouco de irritabilidade, né, uma agitação. Então, o que vocês precisam ter em mente aqui no domingo, principalmente sobre decisões, é de não aplicarem mudanças sobre temas, principalmente os mais importantes, né? Porque assim que ela formar um novo aspecto, que ela tiver um próximo aspecto, a tendência às coisas mudarem é um pouco mais elevada. Por isso, evitem aplicar mudanças. E no que diz sobre o humor diário, ele tende a ser agitado, né, com uma característica bem sagitariana, incisiva, argumentativa. Então precisamos refletir como colocamos as nossas ideias, como seguimos, fluímos com os interesses diários, ok? Bom, e no dia 16, que é segunda-feira, nós vamos ter a Lua aqui chegando ao signo de Capricórnio. Na verdade, o primeiro movimento do dia, às 4h42, é o retorno de Mercúrio ao signo de Peixes. Então, como eu disse ali no comecinho, esta é a terceira vez que Mercúrio passa por esses graus iniciais de Peixes nesse trânsito dele, porque ele já passou por aqui em Peixes, né, exatamente no comecinho de Peixes aqui, e entrou no movimento retrógrado, voltou aqui para Aquário e voltou ao movimento direto, né, na semana passada, e agora ele retorna ao sentido natural dele no zodíaco, passando pela terceira vez nesse grau aqui 0 de Peixes. Então, esses graus iniciais de Peixes, eles trazem assuntos retornando pela terceira vez, né? Então, o que a gente precisa ter em mente é que Mercúrio em Peixes tem uma característica muito evasiva, um pouco confusa, bem imaginativa e sentimental. Peixes é o território de Júpiter, Júpiter está em queda, nós não temos nenhuma condição favorável para os temas de Mercúrio, que envolvem a imprensa, né, as redes sociais no momento atual, as questões ligadas à eletrônica, as coisas elétricas também. Tive muitos problemas a semana passada com a questão dos meus sites aqui no ar, tá? Que caiu o servidor e vários problemas, enfim. Então, essa tendência, mesmo com ele em movimento direto, ainda se manter, existe, até porque esse momento de retorno que ele teve na semana passada leva um tempinho, né, até que ele retome a velocidade média dele. Então, ele está ainda muito lento e numa condição de debilidade essencial, porque o signo de Peixes representa o exílio e a queda de Mercúrio. Então, imprensa, questões de eletrônica, questões relacionadas a burocracias, aos estudos. Então, esses temas relacionados ao Mercúrio acabam sofrendo um pouquinho com toda essa questão. Agora, depois, às 6h34, a Lua vai formar a fase minguante. Então, a gente já sabe que desde o momento da fase cheia, que é o ponto máximo de visibilidade para a Lua, até ela formar a fase nova, é bem inadequado, porque é o momento que ela diminui a luz. É inadequado para o quê? Para inícios, para colocar em andamento ideias novas, lançar negócios, não é muito bom, tá? Porque ela está diminuindo a luz, ok? Então, exatamente mingua a configuração, né? A ideia que a gente tem por trás mesmo é de reter, é de trazer para dentro, puxar então para
que se tenha sucesso é melhor quando a Lua está crescendo em luz, tá? Então, o momento da fase minguante recolhe todas as questões cotidianas e não é o momento adequado para aplicar grandes inovações, né? A gente pode aplicar as mudanças, readequar os temas e tudo mais, tá? Quando chegarmos ali às 13h25, a Lua entra em Capricórnio, então ela sai daquele teor mais agitado, só que Capricórnio é o exílio da Lua, então ela está em debilidade e ainda quando ela entrar aqui em Capricórnio, ela vai formar conjunção com esses 3 planetas que já estão aqui, então são dias que nós vamos ter um teor de seriedade, de ações conservadoras, de manutenção muito fortes, tá? Logo que ela entrar em Capricórnio, vai formar um aspecto harmonioso com Mercúrio, que acabou de voltar a Peixes. Esse aspecto aqui, ele é leve, é um sexto, é 60 graus, ele é muito leve, mas ele dá uma condição de trazer para um tema de realidade essas questões muito confusas de Mercúrio em Peixes. Então, a gente pode ter, a partir da tarde da segunda-feira, uma característica um pouco mais centrada do que aquela que a gente viu na semana anterior, muito agitada em torno de mídia em geral. Foi uma semana realmente muito complicada para os temas do mundo de uma forma geral, né? Então, no dia 16 a gente tem essa característica. Agora, no dia 17, o único aspecto do dia é um que a Lua vai formar com Vênus. Antes dela chegar a essas conjunções, ela forma um aspecto muito harmonioso, dos melhores que tem na astrologia, e embora a Lua esteja aqui no seu exílio, né, ela chega a um aspecto com um astro benéfico muito forte no seu próprio domicílio, e a gente tem uma configuração de um auxílio, né, que a gente chama na astrologia, que é bastante favorável, né, para diminuir um pouco do teor mais diminuidor do potencial expansivo de mudanças da Lua. Mas a gente está falando de característica de Terra que também não é propensa à mudança, só que ela representa estabilidade, sustentação e até alguma coisa de prosperidade. Então, tanto para os temas afetivos como para os temas monetários, o dia 17 é mais favorável. Então, a gente pode ter até um teor de recuperação relacionado a algumas perdas, alguns temas que a gente teve nessa questão monetária na semana anterior, né, que foi uma semana bem complicada. O dia 17 vai favorecer um pouco mais desses temas monetários, mas também não é recomendado ainda para aplicar mudanças, porque estamos falando de um signo fixo, que é Touro, elemento terra, então a característica mais pé no chão possível, concentrada na realidade, é a que pode trazer os resultados e frutos melhores, tá? Então, todos os temas relacionados a Vênus se expandem de uma maneira sólida mesmo, né, estruturada. Então, a gente tem aqui um dia 17 bom, coloquei como tema bons sinais aqui, tá? Para todos os temas relacionados a Vênus. No dia 18 é o dia que nós vamos ter a Lua chegando aos aspectos, às conjunções, na verdade, com todos esses planetas. Então, vamos ver todos aqui como que vão fluir, né? O primeiro, às 5h32, é a conjunção com Marte. Logo em seguida, às 7h47, conjunção com Júpiter. Depois, ela vai formar um aspecto harmonioso levinho, que é esse aqui, com o Sol em Peixes. E o último é a conjunção com Saturno, que acontece ali às 21h48. Toda quarta-feira tem uma característica muito conservadora, concentrada, com uma tendência muito séria e pouco agitada, pouco movimentada. Ela não é parada, então os temas que a gente colocar em andamento, que tentar resolver, fazer, vão trazer resultados. Aliás, é uma característica produtiva, prática, bem concentrada em resultado propriamente, né? Ela vai trazer resultado, mas não é aquela característica agitada, né, que a gente fica meio perdido. Ao contrário, ela tende a manter os temas de uma maneira muito organizada. Por isso, no dia 18, se você tiver que lidar com os temas que exijam organização, concentração, bastante retidão, ou mesmo lidar com temas passados, né, para correção, para reagrupar coisas, resolver coisas, façam nesse dia, porque ele tem uma tendência produtiva para essas questões. Porém, não é nada adequado para aplicar mudanças, ok? A gente não tem um clima que favorece trocar de uma coisa para outra radical, assim, totalmente diferente, porque a característica de Capricórnio, ela é totalmente de manter o ritmo para a construção das coisas no passo lento. Então, não apliquem mudanças radicais durante esse dia. Agora,
Nós estamos falando das conjunções primeiro com Marte, que está forte, então o início aqui às 5h32 é bom, mas logo em seguida a Lua vai formar essa conjunção com Júpiter e tanto a Lua quanto Júpiter não estão fortes aqui no signo de Capricórnio. Então, para os temas relacionados à prosperidade, avanços muito radicais, por exemplo, a viagens, por exemplo, eles não tendem a dar errado, mas eles pedem um pouco mais de atenção e concentração, tá? Durante esse período aqui. Depois tem esse espaço e o próximo aspecto vai ser só à noite, que é a Lua em sexto com Sol. Ainda no dia 18, nós vamos ter a Lua chegando no signo de Aquário, que, pensando em questões de poder, todo esse pedaço aqui de Sagitário até Aquário não é muito favorável para a Lua, né? Ela passa por várias questões de debilidade, em condições peregrinas e tal. Mas Aquário tem uma característica mais teórica, né? Menos concentrada, é um signo do elemento ar, vai favorecer um pouco mais de observação maior, né? Ele tira o olhar do detalhe e amplia o olhar do todo, tá? Então a gente vai sentir isso mais no finalzinho do dia 18 mesmo. O dia 19, quinta-feira, vem com a característica do Sol em sexto com Saturno, somente, né, às 20h50. É um aspecto muito leve, Saturno está bem forte, mas o Sol não está, e o Sol inclusive está aqui no termo de Saturno, né? E nós vamos ter aqui então uma característica de toda quinta-feira, mais um ponto máximo aqui da noite, né? Exatamente à noite, séria, né? Mas com uma propensão a atingir resultados também. Ela é bem construtiva, pensando na manutenção dos temas, não é um outro momento também para aplicar grandes mudanças e grandes viradas, tá bom? Agora, o dia 20, que é o dia esperado, até novos ares aqui com o ano novo, porque a gente tem a meia-noite 49 mesmo, né, do dia 20, o Sol ingressando no signo de Áries. Logo em seguida, às 6h49, a Lua vai formar um aspecto desafiador com Vênus e às 8h35 Marte chega a uma conjunção com Júpiter. Esse início de ano ele não é tão suave, né? Esse momento aqui do ano novo astrológico não é tão suave, porque o Sol em Áries exaltado, tudo bem, mas nós vamos ter aqui ele ainda sem aspectos exatos e a Lua chegando a um aspecto desafiador com Vênus, que representa a questão monetária, a questão financeira em geral e os temas de desejo das coisas materiais, né, das artes, inclusive entretenimento e diversão, e fica de novo um clima meio tenso. Então, a sexta-feira, dia 20, não traz favorecimento para todos esses temas ligados às questões financeiras, tá? Investimentos, negócios, sejam grandes ou pequenos, não são muito favorecidos. Se a gente estiver falando de coisas cotidianas, pode ter dificuldade para realizar os negócios, né, as compras, as coisas que a gente quer. E no nível maior, é extremamente não recomendado por, às vezes, não enxergar detalhes importantes, né? A Lua aqui em Aquário favorece mais o olhar do todo do que o olhar concentrado. E essa característica ela é bem propensa a levar a perdas, ok? E a conjunção de Marte com Júpiter tem Marte muito forte, pensando em Marte em Capricórnio como um verdadeiro trator. Eu sempre falo para vocês que ele tem essa característica de energia pura, muito pesada mesmo, né? Leva à realização dos objetivos, mas é indo com muita força aquilo que se quer realizar. E Júpiter muito fraco, então essa tendência de conjunção com Marte e Júpiter, ela não é tão facinho assim, ela não tem uma tendência muito expansiva, muito alegre, ela tem uma tendência construtiva e é bastante poderosa para ultrapassar barreiras, resolver coisas que já estão há muito tempo, com impedimentos, por exemplo. Mas não vai favorecer muito a expansão no sentido de prosperidade, não tem essa característica aqui, porque Marte está muito mais forte do que Júpiter, né? Então ele não leva a muita facilidade, a um clima pacífico, não é uma característica muito pacífica. É prática, é construtiva, é um pouco até mais lenta, né? Ela é mais concentrada, não é tão aberta, tão dinâmica, mas não é também uma das características que favorece levar as coisas de maneira leve, tá bom? E no dia 21, que é no sábado, nós vamos ter aqui a Lua chegando ao signo de Peixes às 9h33 da manhã. Então, ainda nesse gráfico, ela está aqui nos últimos graus de Aquário. Lembrando que os gráficos são sempre para 6 horas da manhã no horário de Brasília. E às 17h39, ela vai chegar uma conjunção com Mercúrio. Bom, então, quando ela chegar essa conjunção, nós vamos ter Lua e Mercúrio em Peixes no mesmo grau. E aí,
o que eu já tinha dito para vocês lá no começo, né, do Mercúrio em Peixes com uma sensibilidade, confusão, uma imaginação acentuada, volta novamente, tá? Então é uma conjunção muito sensível, uma característica imaginativa acima da média e necessita bastante atenção para não ver coisas onde não existem, para não ficar conjecturando possibilidades, coisas, temas que não são reais. Ela tira bastante os pés do chão. Bom, num sentido positivo, para quem lida com os temas que necessitam de criatividade, de imaginação, de ultrapassar, de ver coisas além, como temas místicos, por exemplo, né? Interpretações, análises que tenham uma relação mais emocional, tal, não é de todo ruim. Ou mesmo para estudar, né? Para você ir a fundo em um determinado tema não é ruim. É ruim para temas extremamente racionais, não é muito fácil para a questão da comunicação, porque a comunicação fica carregada de emoção, e também não é muito fácil para questões de prática. Aliás, aqui a complexidade domina, né? Então a gente tem um sábado com uma tendência muito complexa para levar o ritmo diário. Propensa a muita confusão mesmo, mal entendidos, coisas nesse sentido, ok? Bom, e para essa semana, então, pessoal, é isso, né? Nós temos essa semana que não é assim das melhores, mas vem numa sequência de semanas aí um pouquinho mais complicadas também. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com os seus amigos e inscreva-se aí no canal. Se você quiser conhecer aqui a minha visão sobre o ano astrológico, eu escrevi um artigo que está aqui exatamente nesse link, então você pode acessar nesse link e ler o artigo ali falando sobre todas as áreas para o mapa de ingresso do Sol em Áries com o horário de Brasília, né? Então nós estamos falando de questões do Brasil, tá bom? Um abraço forte para todos vocês e até a próxima semana. Até mais!